No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Brasil registrou mais de 6 mil casos de racismo em 2021, um crescimento de 31% em relação ao ano anterior. Vamos falar sobre racismo sistêmico. Participam Ana Lídia Ribeiro, advogada com atuação em direito imobiliário e autora do livro Racismo Estrutural e Aquisição de Propriedade. Ela é mestre em direito pelo Mackenzie, especialista em direito notarial e registral imobiliário e presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Paulo César Ramos, doutor em Sociologia pela USP, pesquisador de pós-doutorando na Universidade da Pensilvânia, e do Núcleo Afro do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Ele é coordenador do projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo e pesquisador do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Paulo. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Ana. Bom dia, Franklin. Com a apresentação do programa de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Mônica Grayley, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Ana Lívia. Bom dia, Paulo César. Bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. Além de falar dos desenvolvimentos dos 17 objetivos sustentáveis, né? Nós vamos falar hoje do 13, né? Não é isso, Franklin? Exato, é do 10, na verdade, objetivo 10. O 10, objetivo 10, né? ODS 10, que é a redução das desigualdades, que fala sobre a redução, além das desigualdades, dentro dos países e também entre eles, busca adotar políticas públicas, especialmente fiscal, salarial, e de proteção social para alcançar uma maior igualdade, Joel. Muito obrigado. A produção me derrubou. Na verdade, eu estou aqui com o 10, com o 13, que é a ação contra a mudança global, que foi na semana passada. Isso, eu percebi que estava problema no roteiro e rapidamente eu corrigi para dar o correto, que é o ODS 10. Agora tudo resolvido, né? Na verdade, é o 10. Puxão de orelha nessas meninas e vamos tocar o programa agora. Muito bem. E os destaques da semana agora, Frank? Então, Jofre, também só complementando a questão do ODS 10, que eles fazem parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, o ODS, como popularmente são conhecidos, que fazem parte da Agenda 2030 da ONU, né, que busca um pacto global por um mundo mais justo e sustentável, Joel. E o destaque que eu queria dar desta semana, né, Joel, acho que na verdade são dois rápidos destaques, né, que falam um pouco sobre a saúde, né, da população brasileira. Um primeiro, né, que não sou médico e tal, mas eu sinto que tem uma certa doença mental em certos grupos da população brasileira, né, principalmente de extrema direita, que tem um comportamento para ser estudado por psicólogos e psiquiatras aí, com cenas que a gente viu, virou uma fábrica de memes, né, também, inclusive eles alimentam essa fábrica de memes, pessoas paradas em frente a quartéis, a muros de quartéis, ajoelhadas, pedindo intervenção militar, intervenção federal, resistência civil, sei lá mais o que, né? De uma forma um pouco patética até, e a gente fica meio assim preocupado, né? Isso não é uma coisa comum no Brasil, isso cria certas cenas às vezes bastante patéticas, né? Como um sujeito está sendo chamado tio Cloroquina, que vai com a bandeira, assim, com o mastro com a bandeira para cima e para baixo, a camiseta amarela, né, da seleção, marchando de uma forma patética, né, pedindo intervenção.
Dessas cenas aí que são patéticas, mas que são preocupantes, que o Brasil está entrando num clima meio nonsense, né, João? E é Vivemos um isso, outro momento no país, né? O tiozão que exatamente. ficava no sofá falando mal de tudo, saiu para as ruas agora. Exatamente, aí passar ridículo e alimentar memes aí nas redes sociais brasileiras. Uma Franklin, como outra é que coisa. você vê? Antes de você passar para o segundo, eu queria explorar mais isso. E agora, vem uma Copa do Mundo, todos os brasileiros vão torcer para o país e vestem a camisa amarela. Vão ser confundidos com os Então, bolsonaristas? esse que é um problema, né, Joel? Essa turma aí da extrema-direita tomou para si os símbolos nacionais como se fosse só deles, a bandeira, a camisa da seleção brasileira de futebol e outras coisas mais aí, como se fosse exclusivo dessa determinada corrente política de extrema-direita. E não é, né? Isso pertence a todos. Desculpa, não quero ofender ninguém antes que comece a me malhar. É de uma estupidez sem tamanho, né? Mas, enfim, temos que conviver com isso. Eu acho que é um bom material para psicólogos e psiquiatras tentarem apontar para onde é Deixa que eu está indo perguntar uma isso, coisa né? para o Paulo. Paulo, você gosta de futebol? Eu gosto tanto de futebol que eu já tive 2 times. Aqui, dois times. O Frank, temos aqui um vira-casaca, hein? Não tem o primeiro time, mudou, tem 2 times, ou é um de São Paulo ou do Rio, né? Que geralmente acontecia. No meu caso, eu torço para o Corinthians e gostava do Juventus, né? Esse é um time pequeno, que sempre. O Juventus todo mundo gosta, né, Joel? O Juventus Agora, aqui, para Paulo, quem é eu ia brincar com o paulistano. Paulo o seguinte: já que ele gosta de futebol, como é que ele vai torcer para o Brasil vestir uma camisa amarela? A Copa do Mundo começa agora, dia 20 de novembro. Eu acho que, como todo mundo, a gente acaba sendo solapado por isso, atravessado por isso, a gente acaba mobilizando algum sentimento. Dificilmente é o de indiferença. Se me derem uma camisa amarela, eu vou vestir, eu vou torcer, eu vou xingar o Neymar, eu já estou xingando o Neymar. Eu quero assistir os jogos, adoro o clima de Copa, adoro ver as bandeiras pelas ruas, adoro juntar as pessoas para acompanhar os jogos, acho lindo aquelas transmissões, acho uma Isso é festa muito muito, legal. muito legal. Isso é muito legal. Você não ser contaminado pela coisa do momento. Franklin, ele já está xingando o Neymar antes de. Já pensou se o Brasil perde? Haveremos Bom, um novo movimento de o protesto Neymar, aí o nesse Neymar país. pelas últimas declarações dele, realmente quem tem um pouco mais de consciência também faz coro com o Paulo César, né? Na verdade, não vou vestir a camisa amarela, eu visto sempre a camisa do Santos. Mesmo na Copa do Mundo, eu sou santista e visto a camisa do Santos. Enfim, lamento que não tenha ninguém do meu time É o na mais seleção adequado brasileira. mesmo. Bom, Mas, enfim. rapidamente, o último destaque que você dá que eu te interrompi, Franklin. Sim, então, até essa loucura toda do pessoal aí ajoelhado frente a muro de quartel, enfim, e tem uma coisa que é muito preocupante e real, que é o aumento dos casos de Covid-19, né? Nós tivemos aí o surgimento de uma subvariante da Ômicron, que já era uma variante das outras todas Covid, né? E, na verdade, ela tem esse aumento em função disso, então as pessoas devem continuar usando máscaras, usando álcool em gel, né? Aglomerações, máscara, né? Vamos comemorar o pessoal, mas aglomerou, põe a máscara para comemorar, enfim, acho que é um cuidado extra que se deve ter, né? No caso desse aumento que está tendo nos últimos dias de Covid. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 84% das vítimas de abordagens policiais que resultaram em morte em 2021 eram negras. Ana, isso é consequência do racismo estrutural no país? De fato, Joel, nós temos um contexto, né, da nossa formação social ser estruturada nesse contexto de hierarquia, né, numa questão, numa formação histórica mesmo, então isso afeta todas as áreas da vida, né, da população negra. Então, nessa perspectiva, entendendo o conceito de racismo estrutural e também buscando a definição do próprio racismo sistêmico, de fato, isso revela, né, a realidade que nós temos na perspectiva que a racialidade ela acaba alcançando aí todos os aspectos, né, nesse contexto. Ô Paulo, qual é o papel das instituições no racismo estrutural que
que vivemos no país? Eu acho que existe um papel que é histórico, existe uma dimensão cultural do racismo, mas, como bem levantado por você, é preciso compreender que esses nomes pelos quais nós procuramos qualificar o racismo, vezes institucional, vezes sistêmico, às vezes estrutural, eles precisam também carregar consigo a indicação de que existe agência, existe ação deliberada, muitas vezes tão deliberada que já está reificada no interior das instituições. Então, no Brasil, a gente usou o termo racismo institucional durante os anos 90, os anos 2000, muito para, inclusive criando programas sobre racismo, de combate ao racismo institucional, para justamente responsabilizar instituições no âmbito, seja da saúde, da educação, do trabalho. E existe uma instituição que precisa ser, eu acho, mais trazida para o centro do debate, que são as instituições do sistema judicial. As instituições, quando eu estou falando basicamente do poder judiciário e suas codependentes, a começar pela polícia, mas especialmente as instituições do poder judiciário, elas têm uma responsabilidade muito grande na reprodução do racismo no Brasil. E como mudar essa realidade, Ana? Eu concordo plenamente com o Paulo e nesse contexto, enquanto uma profissional do direito, identifico que, de fato, nós temos a formação do direito em si, do sistema de justiça brasileiro, ele é muito pautado nessa estrutura, principalmente no contexto da polícia, do poder judiciário, das outras instituições, Ministério Público, acaba tendo essa perspectiva de um caráter punitivo, direcionado, racializado. E nesse contexto eu entendo que pensarmos aí em encaminhamentos, em ações, passa muito pelo conhecimento, então é necessário que esses profissionais que atuam no sistema de justiça entendam a nossa formação histórica e a transformação ao longo do tempo do racismo enquanto uma ferramenta, um instrumento de perpetuação aí de privilégios e de melhores oportunidades. Então, nesse sentido, eu entendo que o primeiro passo, de fato, é o conhecimento, o entendimento de tudo isso e trazer isso para a aplicação do direito, e a aplicação, o trabalho do sistema de justiça. Infelizmente, os dados mostram que o sistema de justiça é formado, em sua maioria, por pessoas não negras, e isso acaba também impactando essa perspectiva de mais conhecimento, e de entendimento da nossa realidade social. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A relatora da ONU diz que a Agenda 2030 falha em igualdade racial e combate à discriminação. A Mônica Grelli, de Nova York, traz as informações. Promessas para avançar no combate ao racismo e em promover a igualdade racial estão sendo vítimas de fracos compromissos, segundo a relatora especial sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. A declaração foi feita por Tendai Achiume durante a apresentação à 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Para ela, a retórica de não deixar ninguém para trás não se aplica ao tema da discriminação racial. A especialista não descarta melhorias, mas diz que é preciso fazer mais para combater o racismo no mundo. Ela citou ataques sem fundamento à teoria racial crítica, ou CRT na sigla em inglês, que tem tentado demonizar exigências por uma reflexão mais honesta e aprofundada sobre o racismo sistêmico. A Achiume acredita que os compromissos estão ausentes da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A relatora lembrou que a pandemia de Covid-19 revelou profundas desigualdades raciais com sistemas econômico-financeiros servindo de motores do subdesenvolvimento e da discriminação racial.
Tendai Atiomi garante que muitas pesquisas provaram que a ordem financeira e de desenvolvimento perpetuou os problemas de direitos humanos e desigualdade econômica. Ela afirma também que a pandemia serviu para desmontar redes de previdência no sul global, aumentando a dependência de povos ex-colonizados. Para Atiomi, é hora de descolonizar os sistemas econômico, jurídico e político. E a receita da relatora é acabar com o que chama de hierarquias internacionais que se movimentem além das visões eurocentristas, modelos e meios de desenvolvimento econômico. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre racismo sistêmico, com Ana Ribeiro e Paulo César Ramos. Ô Frank, vamos falar da nossa enquete e vamos repercutir essa boa reportagem da Mônica Grayle a respeito do racismo no mundo. Mas antes, eu quero saber o que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje, Frank. Perfeito, Joel. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, como a gente sempre repete em todos os nossos programas, né, para que as pessoas não tenham uma leitura errada, né, dos números que nós apresentamos aqui, mas as enquetes servem para ter uma noção de como que as pessoas que nos acompanham pensam a respeito do tema que é abordado nos programas. No caso de hoje, nós estamos tratando do racismo sistêmico, né, que está vinculado ao ODS 10, que é a redução das desigualdades. E nós fizemos a seguinte questão na nossa enquete. Você acha que o racismo é um problema que está enraizado no Brasil? E 96% das pessoas disseram que sim, né, que o racismo está enraizado no Brasil. 4% disse que não. Eu não costumo comentar as enquetes, né, os números das enquetes, mas eu tenho aqui acho que um recado para que para os 4% comece a verificar o país que você vive, né? Isso está enraizado na nossa história, por mais que as pessoas às vezes não gostem, tem que tratar disso com seriedade e até para mudar essa situação, tá? Nos últimos tempos a gente viu, né, Joel, comentários do tipo, agora até empregada vai para a Disney. Onde que está essa questão? Essa questão está vinculada diretamente no quê? No racismo que está enraizado na nossa sociedade, né? E por aí vai, né? O aeroporto virou uma rodoviária, esses comentários que a gente ouviu muito, né, anos atrás e que estavam meio que acabando e foram recuperados, né, de uma forma horrorosa na campanha política agora recentemente, né? Então, os 4% eu digo, prestem atenção, vejam o país que vocês estão vivendo, isso está enraizado na nossa história, temos que trabalhar isso até para modificá-la, Joel, né? Esse foi o resultado da nossa enquete, né? Tem uma questão também, não sei se agora é o momento, acho que você vai desenvolver a questão, a boa matéria feita pela Mônica Grayle, mas depois eu até acho que pode ser discutida a questão do racismo reverso, né? Que algumas pessoas falam, né? Não, os negros também são racistas quanto os brancos. E não é isso, né? Eu acho que tanto a Ana Lívia como o Paulo César, que estudam o assunto, eles podem explicar para as pessoas que isso não existe. Joel. Muito bem. Ana, vamos lá começar com a pergunta do Frank, o racismo reverso no país. Quando isso apareceu, como é que você vê esse argumento a respeito dos graves problemas que nós temos em relação ao racismo e existe o contra-argumento do racismo reverso? De fato, é uma estratégia na perspectiva de diminuir, né, todo o contexto e a seriedade que nós temos em relação à pauta racial, é o racismo, e é um argumento que não se sustenta a partir da perspectiva de que o racismo ele pressupõe ali um contexto de dominação mesmo, né, de uma hierarquia, e nesse caso, pensando, né, nesse sistema de opressão, essa origem que trazia uma hierarquia entre as raças, né, e permanece no imaginário social. Não havia essa possibilidade, não houve essa possibilidade de dominação, né, em relação às pessoas negras dominando aí, enfim, as pessoas brancas. O que nós podemos ter é alguma manifestação, né, relacionada a um preconceito, né, a uma discriminação, mas não num contexto de um racismo reverso. Então, o conceito em si, ele não se sustenta
E ele é na verdade, como eu disse, uma das estratégias para diminuir a seriedade do assunto, né, e como foi trazido, algo que impacta, né, mundialmente. Então, de fato, não se sustenta essa estratégia, contudo, nós temos aí muitas pessoas fazendo uso dessa estratégia, e precisamos sempre trazer a informação de que, de fato, não se sustenta e não procede. Esse argumento do racismo reverso não se sustenta no país, não, Paulo? Pois é, eu gosto muito de diferenciar as palavras, né? Eu gosto de sempre diferenciar racismo, de discriminação, de preconceito. E muitas vezes as pessoas usam o termo racismo como se fosse o ato da discriminação, ou seja, o ato de manifestar um preconceito e de agir em favor de alguém em detrimento de outrem. O racismo é um sistema, né? Sempre que alguém fala de racismo reverso, é preciso perguntar se aquele tipo de preconceito, de ação, ele foi capaz de estruturar uma sociedade. O racismo é chamado, a gente acrescenta nomes ao racismo, sistêmico, estrutural, justamente para dar essa dimensão de que um modo de produção econômico foi criado a partir de uma noção equivocada, generalizada, que é o preconceito racial, né? E a discriminação, ela está em todas as fases contra negros, está em todos os ambientes da sociedade, porque o racismo, ele é estrutural, né? Ele é estruturante, ele estrutura as relações sociais. Por isso que, é claro, uma pessoa pode não gostar de alguém que usa verde, mas isso vai estruturar o hábito, vai estruturar, vai ter consequência na vida econômica de uma família, vai ter consequência na vida econômica ou na vida educacional, na trajetória educacional de um estudante, né? Eu acho que é isso que é importante revelar. O racismo contra pessoas negras ou contra indígenas também, ele estruturou uma sociedade como, né, a sociedade brasileira, como todas as sociedades das Américas, né? Então acho que é isso que é importante ressaltar. Ana, eu queria repercutir agora a matéria da Mônica Gleiber, que eu achei muito boa. A representante da ONU, a Tendai Atiyumi, falou que a Agenda 2030 falha em relação ao racismo e à discriminação no mundo. Você concorda com ela? Eu concordo, ainda que nós tenhamos aí toda, né, um projeto, né, iniciativas, de fato, elas não têm sido consistentes nesse combate, até pelo que o Paulo trouxe, né, nós estamos falando de um sistema que tem repercussões econômicas, né, não só econômicas, políticas e sociais, então nós temos muito um impasse, né, em relação a essa perspectiva de pensarmos nessa nova estrutura enfim, né, de acessos, oportunidades e ter uma alteração nessa manutenção de privilégios que acaba existindo. Então, nessa perspectiva, eu concordo com o que foi indicado. Nós temos aí boas iniciativas, né, projetos, mas na perspectiva de ação, né, implementação, nós temos muita dificuldade nessa perspectiva de pensar de fato em trabalhar nessa melhoria da desigualdade racial no mundo. E para isso precisa mudar o modelo econômico, né, Paulo, que exclui a população negra, né? Perdão. Sim, precisa transformar. Se o racismo é estrutural, nós precisamos de medidas estruturais que sejam capazes de transformar. Então, é preciso ter medidas que alcancem radicalmente o processo de produção econômica. É preciso descolonizar as instituições da superestrutura, como as instituições de direito. É preciso recontar a história do Brasil, a história das Américas, a história da relação que os modos de produção capitalista, como eles foram fundados, de retirar, né, a centralidade de como a gente conta a história do mundo do eurocentrismo, né, as grandes instituições
econômicas do capitalismo foram criadas a partir da escravidão, numa relação transatlântica entre a África e a América e a Europa. A história do mundo não pode se resumir a 4, 5 países que estão ali no Atlântico Norte. Então, eu acho que quando a gente diz que o racismo é sistêmico, quando que o racismo é estrutural, significa que nós precisamos de medidas que abalem as estruturas e os sistemas para poder transformar a sociedade. O que não impede que nós façamos tudo ao mesmo tempo e agora que nós consigamos celebrar cada pequena vitória, cada pequena conquista, cada aprovação de jovem negro no vestibular e cada criação de um novo coletivo negro, Brasil e mundo afora. Bom, falando em celebrar cada conquista, Ana, nós temos um sistema de cotas que completou 10 anos. Foi uma iniciativa interessante que incluiu a população negra nas universidades públicas. Que ações afirmativas nós precisamos, que políticas públicas para acompanhar essa transformação que se iniciou com o sistema de cotas? Além do sistema de cotas em si, né, visando aí a universidade, entendo que nós precisamos, né, prolongar isso. Então tivemos bons resultados, mas ainda não estamos aí, não alcançamos, né, o cenário ideal. Então, de fato, é necessário que se estenda por mais tempo nessa perspectiva né, no âmbito educacional. E entendo que outros setores precisariam, obviamente, ter ações afirmativas, né? Então, pensando no próprio mercado de trabalho, né? Então, essas pessoas negras que estão se formando, né? Conseguirem acessar o mercado de trabalho, e aí, nessa perspectiva tanto pública, que nós já temos legislação relacionada aos concursos públicos, mas também no contexto privado. Na própria perspectiva também relacionada à habitação e moradia, então, na saúde, né, nós temos aí um programa específico de saúde para a população negra, mas, de fato, implementar, né, trazer isso para a ação, né, para algo mais efetivo. Mas eu vejo que nós podemos pensar em ações afirmativas em várias áreas, né, no próprio contexto político, né, que nós temos a questão ali do coeficiente, né, mas também precisamos estar atentos à questão das fraudes. Mas eu entendo que todos os setores nós teríamos aí a necessidade de ações afirmativas para trazer um equilíbrio, considerando, né, o contexto de uma população brasileira em que 56% da população é negra, né? Então, nós precisaríamos de uma intensificação dessas ações afirmativas em várias áreas, em vários setores. Eu vejo a sua expressão, Frank Valverde, você querendo perguntar para os nossos convidados, né? Essa conversa está muito boa a respeito de racismo sistêmico no nosso programa de hoje. Você tem perguntas aos convidados? Eu queria desenvolver um pouquinho mais essa questão das cotas aí, né? Porque ficou provado que elas realmente funcionam e que elas realmente abriram uma outra perspectiva dentro da sociedade brasileira. Embora agora, com muita resistência, né? Sim, com muita resistência, né? Como professor, né, eu até posso dar um depoimento, né? Eu vi uma série de alunos negros chegando. A entrada, digamos, tem uma certa dificuldade, claro, porque dependendo da origem, de onde eles vieram, das escolas que eles vieram, tem uma certa brecha, mas a partir do momento que eles entram, eles conseguem muito bem, digamos, compensar acabar com ela e continuar o estudo com o mesmo desempenho de quem não entrou por cotas, de quem é branco, enfim. Não há Você lembra, né, o programa que nós fizemos, né? Trouxemos o professor que mediu, né, o desempenho desses alunos, e eles tiveram até igual ou melhor que os alunos que vieram exatamente. escolas particulares. Exatamente. Até porque a pessoa, quando entra pelas cotas, muitos que a gente conversa, isso, claro, não é uma pesquisa, mas é um
experiência pessoal, percebem, né, a oportunidade que tiveram, né, quer dizer, conseguiram romper esse cerco, tá? E falam, não, agora vou demonstrar que eu tenho capacidade, e demonstram mesmo, sabe? Demonstram mesmo e mostram que a ideia errada que se tinha anterior tem que cair por terra, né? Agora, o que deveria ser feito agora para que essa política continuasse? Porque agora está meio no momento que alguns setores mais conservadores estão dizendo, já deu. Não, não deu, ela tem que continuar. Então, o que é necessário ser feito pela sociedade para que essa política continue e que ganhe muito mais frutos do que já deu até agora, né? Vou começar pelo Paulo. Eu acho que é preciso qualificar a presença dos estudantes negros na universidade, no sentido de que não basta apenas garantir que haja uma representatividade, né, nas universidades públicas. Eu acho que é preciso que haja programas de desenvolvimento de pesquisa que enegreçam as agendas das universidades, do ponto de vista da agenda de pesquisa, da produção do conhecimento. Gostaria de citar aqui um projeto chamado Memória Negra, desenvolvida pelo arquivo Edgar Leon-Roth, da Universidade de Campinas, que inclusive tem o apoio da FAPESP. Eu sou um pesquisador vinculado a esse projeto. Ele é dirigido pelo professor Mário Medeiros, Aldair Rodrigues, e tem uma parceria com nós do AFRO-SEBRAP. A gente está coletando acervos de militantes negros para levar para as universidades, e os alunos cotistas estão se deliciando com esses acervos negros, a partir do momento que eles ganham bolsa para trabalhar com esses acervos, com esses arquivos, têm contato com a história do movimento negro brasileiro, a história dos clubes negros do Brasil, a história de famílias negras. Eu acho que isso vale para a história, para as ciências humanas, e vale também para as ciências exatas, para as ciências biológicas. E para as novas gerações, da afirmação da raça, né? Enquanto exatamente. Autoestima. Então, a gente geralmente fala, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de acesso, a gente fala de permanência, mas nós poucas vezes falamos de pesquisa. Então, é preciso que haja uma pesquisa que também seja motivada por uma motivação decolonial, por uma razão emancipadora. Então, eu creio que o novo caminho... Eu sou um otimista inveterado. É verdade que o meu diagnóstico tem que ser pessimista. É o pessimismo da razão contra o otimismo da vontade, de acordo com, seguindo aqui o Antônio Gramsci. O otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Mas eu acho que nós precisamos virar essa página de que a lei de cotas foi algo que tinha que ser revisto. Não era isso que a lei dizia. A lei não dizia absolutamente nada de que a lei tem validade. Não era isso. Todo mundo, inclusive do campo progressista, se confundiu, né, alimentou essa confusão. Não é isso. Então, eu acho que o caminho para as ações afirmativas é rever, provocar uma avaliação do que foi a lei de cotas, a 12.711, de 2012, para que a gente possa dar passos adiante na inclusão de populações negras, de populações indígenas. Não é brincadeira o que a lei de cotas promoveu no interior das comunidades indígenas. A qualificação e o empoderamento dos debates dos estudantes indígenas. A gente tem agora muitos pesquisadores, doutores que estão saindo e doutoras que estão saindo pela lei de cotas. Isso está, sim, transformando a cena pública no Brasil. E eu acho que o nosso próximo capítulo de inclusão na universidade tem que ser por meio da inclusão, por meio da transformação das agendas de pesquisa. De fato, nós temos essa perspectiva, né, do contexto acadêmico ser muito eurocêntrico, digamos assim, e há resistências, né? Então, eu concordo plenamente quando o Paulo traz essa perspectiva, seja na produção de pesquisa, né, relacionada, enfim, de pesquisadores negros e negras e indígenas, e também no contexto de um corpo docente no qual também nós tenhamos essa representatividade, né? Tenhamos aí docentes que estejam, que sejam, né, pessoas negras e indígenas, e que tragam também essa representatividade que é importante. E aí, trazendo
para a minha área, o direito, de fato, nós temos aí algumas universidades que avançaram nesse sentido, mas tivemos muita resistência, né, ao entender que, por vezes, esse objeto de pesquisa não se enquadrava ali com a própria matéria em si. Então, concordo que, além do ingresso, né, da permanência, nós temos que pensar também nesse contexto da produção acadêmica, da produção de conhecimento, e enfim, como foi muito bem colocado aqui, nós temos muito a avançar ainda, então não há que se falar em revisão, inclusive como foi muito bem Porque colocado. estava previsto na lei, né, uma revisão, né? Estava previsto e me parece que se encerrou no mês passado, se não me engano. Então, na verdade, tinha uma indicação ali, isso foi levado ao debate, e isso trouxe uma preocupação até por conta da nossa da formação, né, que nós temos no Congresso Nacional, e teremos uma formação ainda mais conservadora no próximo ano. E o que eu ia indicar é que, como recentemente o professor Hélio Santos colocou, nós não podemos nem falar em mais 10 anos, né, que, enfim, seria necessário pensarmos aí num ciclo de 30 anos, né, que aí há uma efetiva mudança aí no cenário, mas eu entendo e me filio ao entendimento de que nós temos ainda muito a avançar, e nesse contexto educacional, né? Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre racismo sistêmico, com Ana Ribeiro, que é advogada, e o pesquisador Paulo César Ramos. A 15ª Conferência FAPESP 60 anos tratou do tema as pesquisas sobre racismo e seus desafios na sociedade contemporânea. O estudo Violência Policial contra Pessoas Negras está crescendo no Brasil. Em tradução livre, analisa os números da violência e suas implicações no país. Os resultados indicam que a população negra recebe tratamento diferente diante da justiça, de acordo com a sua aparência étnico-racial. Há uma superrepresentação na população carcerária, que era composta por 66% de negros e pardos em 2019, ano da pesquisa. Paulo, quais foram os resultados obtidos por essa pesquisa que você participou? Olha, a gente conseguiu constatar que houve mas são dados que, na verdade, eles são atualizados com certa frequência. Essa pesquisa que você está dizendo é de 2014, né? Mas isso acabou sendo reindicado paulatinamente desde que os homicídios no Brasil são contados e desde que o quesito raça-cor no Brasil é contabilizado, né? Esses dados de sobre-representação de pessoas negras entre, em primeiro lugar, os homicídios em geral e, em segundo lugar, os homicídios cometidos pela polícia, são dados que todo ano eles se repetem. Qual é o grande problema, do meu ponto de vista, desse cenário? É que a gente não sabe quem mata. A gente sabe quem morre, mas a gente não sabe quem mata. E a gente não sabe como essas pessoas são assassinadas, porque a gente não descobriu a verdade a respeito deles, porque não existe um programa de diagnóstico a respeito dessa cifra, que é uma cifra de guerra. Veja, é uma cifra de guerra, não é uma cifra de caráter episódico. Não é episódico. Esses assassinatos não são um evento contra a estrutura. Isso acontece sistematicamente, né? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. Isso, e o grande problema disso é que não existe inquérito, não existe processo, não existe julgamento. E a gente é incapaz de produzir um diagnóstico a respeito desses homicídios, e por isso eles se repetem, e é muito difícil construir uma política pública em torno dele. Se eu pudesse dizer algo aos meus queridos companheiros, amigos e pessoas que eu admiro que estão no programa de transição nesse momento, no governo federal, é que já desenhe um programa de criação de diagnóstico em todas as capitais, em todas as cidades de todas as regiões metropolitanas do país, que é onde se concentram 70% dos homicídios no Brasil. Esse dado já é conhecido, já foi desenvolvido por
foi iniciado por um programa chamado Plano Juventude Viva, algo que eu estudando mestrado, publiquei um livro a respeito do assunto, e eu acho que a característica que acompanha tanto os homicídios cometidos pela polícia, como os homicídios cometidos de modo em geral, é que nós não sabemos quais foram as circunstâncias. O que é que produziu, se havia um contexto de vingança, se havia um contexto de brigas, conflitos motivados pela economia ilegal, como o tráfico, por exemplo. Eu acho que esse é o grande Ou seja, a violência de Estado no país tem um alvo, né? A população negra. A violência de Estado no país sempre teve um alvo. Na verdade, ela se edificou a partir da contenção de contingentes negros, né? A figura do Capitão do Mato era uma figura que não é um apelido que se dava, era uma patente oficializada, né? Havia investimentos privados para o Capitão do Mato, mas havia também investimentos públicos da coroa para remunerar os capitães do mato. Era uma patente que os conselhos municipais conferiam a esses agentes. E eu acho que, a partir disso, a estrutura, né, da violência de Estado, do aparato policial do Estado, acabou se modernizando. De modo que a violência e a repressão, ela não tem uma gênese na ditadura militar. Quer dizer, é anterior a isso, né? Só que foi durante a ditadura militar que alguns setores brancos passaram a experienciar aquilo que os negros já vinham experienciando alguns séculos atrás. Muito bem, nós estamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, falando de racismo sistêmico, com a advogada Ana Ribeiro e o pesquisador Paulo César Ramos. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica do professor Frank Valverde. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, no facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, coloque o 3 em numeral. Os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, neste momento, também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você encontra entrevistas, quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta você buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Joel. Uma das faces do racismo sistêmico é a desigualdade no acesso aos espaços. Enquanto 5,8%, quase 6% dos moradores de Moema são pretos ou pardos, o Jardim Ângela, na periferia de São Paulo, tem a taxa de mais de 60%. O livro Racismo Estrutural e Aquisição de Propriedade analisa o racismo imobiliário na cidade de São Paulo. Ana, você pode contar um pouco sobre o seu livro e o eixo desses dados que eu apresentei agora? De fato, a ocupação, né, do espaço urbano acaba nos revelando, nos trazendo esse espelho de desigualdade, né, socioeconômica e racial que nós temos nas nossas cidades, né? Em específico, o livro, que é resultado da minha dissertação de mestrado, se concentra na cidade de São Paulo, identificando, né, a história da cidade e o quanto a população negra ela acabou sendo levada a fazer uma ocupação, né, num contexto mais periférico da cidade, a partir do momento em que o centro e outras regiões passaram a ter ali um desenvolvimento econômico, né, e a população negra foi levada a locais mais afastados e mais acessíveis na perspectiva socioeconômica. E nesse sentido, o livro traz, né, uma visão geral do que nós tivemos no país em termos de concentração de propriedade, né, principalmente no século XIX, com a Lei de Terras, e o contexto também do pós-abolição, né, no qual nós tivemos aí a ausência de medidas complementares, né, e uma delas seria o acesso à propriedade, o acesso à terra, né, e nesse sentido o livro
a pesquisa, né, acaba trazendo ali a proposta que nós tivemos à época de um abolicionista, André Rebouças, que tinha ali dentro da sua visão liberal, mas tinha um plano, um projeto de divisão, né, da propriedade da terra ali, em pequenas frações de terra, dando ali aos trabalhadores nacionais a possibilidade de desenvolvimento, né, econômico também. Obviamente, essa medida não foi adotada, né, não foi para frente, mas nós temos aí esses problemas não resolvidos, né, esses problemas estruturais não resolvidos, que têm uma repercussão na ocupação do espaço urbano, e a população negra ela é diretamente afetada nesse contexto, né, no acesso à moradia, mas não só pensando nisso, e esse é o ponto que o meu livro também propõe, pensando também na propriedade como um ativo econômico, né, e a possibilidade aí de construção de patrimônio, e o quanto a população negra tem essa dificuldade, né, de construir patrimônio e de possibilitar melhores oportunidades para gerações futuras a partir da construção desse patrimônio imobiliário. Frank, antes de ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor, que você vai apresentar agora, eu quero mencionar que dados do IBGE de 2022 mostram que 56% da população brasileira se autodeclara preta ou parda. Candidatos negros representam 32% dos eleitos em 2022. Serão 135 cadeiras na Câmara e 6 no Senado. Frank. É verdade, Joel. Esses dados são importantes, que mostram a desigualdade no país, né? E eu queria fazer aqui um destaque das notícias que são possíveis de serem encontradas no site do Observatório do Terceiro Setor. Inclusive, eu faço um convite para todos e todas que visitem o site do Observatório, observatório3setor.org.br, ou 3 em numeral, e lá vão encontrar uma série de matérias que tratam fundamentalmente dos direitos humanos, de questões ligadas à cidadania. Entre as matérias mais lidas, nós temos como, por exemplo, assistência social. Quais são os desafios da profissão? E uma outra matéria é 10 ONGs de 10 causas sociais diferentes. São umas matérias que são bastante lidas dentro do site do Observatório do Terceiro Setor. E a matéria que eu quero dar um destaque especial hoje é sobre uma matéria que foi escrita pela Juliana Lima e que tem como título Trabalho Escravo Contemporâneo. O que é e como combater, né? A informação que está na matéria, que convido a todos e a todas para lerem, e segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, há cerca de 40 milhões de pessoas sendo submetidas a trabalho escravo contemporâneo em todo o mundo, sendo que 70% são mulheres e meninas, né? Então esse é um dado bastante grave, que ainda em pleno século XXI nós tenhamos ainda as condições de trabalhos análogas à escravidão, e acho que a conscientização da existência desse tipo de trabalho é importantíssimo para que seja denunciado, para que nós possamos erradicar esse tipo de trabalho que é inaceitável. Já era inaceitável séculos atrás e agora muito mais ainda, porque se tem condições de todo mundo refletir sobre o que é a igualdade do ser humano. Essa matéria e outras matérias que eu citei, Joel, elas são encontradas no site do Observatório do Terceiro Setor, com o recurso de audiodescrição, que possibilita que as pessoas que tenham deficiência visual acessem os conteúdos que estão publicados no nosso site. Nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o racismo sistêmico, com Ana Ribeiro e Paulo César Ramos, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu queria repercutir com nossos dois convidados. O Observatório da Discriminação Racial revelou que, de 2016 a 2019, os casos de racismo contra jogadores negros aumentaram ano após ano. O que acontece nos estádios é o mesmo que acontece nos programas de humor, né? E todo esse preconceito é relativizado. Como é que você vê esse quadro? A gente avança no sistema de cotas, nós discutimos, fazemos um programa sobre racismo sistêmico, temos livros, pesquisas do Paulo, o livro da Ana, e, na realidade, no dia a dia, o preconceito ainda é muito grande na sociedade brasileira, Paulo.
Sim, eu acho que existe uma tendência de ampliação das notificações dos casos de discriminação, preconceito, no caso de injúria, insulto racial. Acho que a Ana pode me explicar melhor essas categorias para a gente. Mas eu acho que o fato é que existe um letramento racial das pessoas negras, que é maior. Isso tem feito com que elas recorram mais à justiça, isso tem feito com que os registros dessas ocorrências possam ser mais a ocorrência desses registros, eles aumentam, porque as pessoas acabam recorrendo à justiça, pois elas têm mais recursos para acessar a justiça. Elas têm consciência do seu direito, né, entendem o fato de ter pessoas nas universidades, da gente poder publicar livros. Veja, eu publico livro porque eu escrevi, mas não é só isso. É porque tem a possibilidade de que alguém compre, de que alguém se interesse, de que alguém leia. Então, se tem aí Djamila Ribeiro vendendo muito livro, o Torturado fazendo um tremendo sucesso, se Jefferson Tenório é indicado ao Prêmio Jabuti, o outro rapaz do Sul, que eu gosto muito dele, que também, enfim, tem uma presença muito importante. Você está citando livros, assim? Eu estou citando autores e livros, autores literatos, né? Livros, de uma condição socioeconômica da classe média para cima. Eu queria voltar ao exemplo que eu dei dos jogadores de futebol. Como no início do programa você disse, eu gosto de futebol, você gosta do esporte popular, e a gente naturaliza esse preconceito. Você ouve no estádio de futebol e você acaba sorrindo sem refletir profundamente sobre o que está acontecendo. Os programas de humor, a mesma coisa. Isso, mas é que mesmo nos programas de humor ou nos ambientes de futebol, isso tem sido problematizado. Né? Então, a ideia do antirracismo, ela tem se generalizado na sociedade. O debate racial mudou de status na sociedade brasileira. Né? Não se discute racismo hoje como se discutia 10 anos atrás. Né? Não se discute racismo como se discutia 20 anos atrás. É porque existe uma ampliação da consciência, né, das pessoas a respeito da sua condição racial, seja branco, seja negro, né, porque mudou o status do debate racial no Brasil. Mas eu acho que, de fato, quando esse fenômeno ganha as massas, né, isso também também tem uma reação de massa. Veja, o goleiro Aranha, ele hoje é escritor, né? E ele tem feito um trabalho, feito trabalho dentro e fora de campo, né? Ele já não atua mais como goleiro, mas tem feito um trabalho digno de nota. Então, eu acho que isso tem se popularizado e tem alcançado as novelas, tem alcançado a música popular. A música popular tem adquirido uma outra linguagem, né? Então, eu acho que isso vai nos ajudar a furar os verdadeiros bloqueios do combate ao racismo, que são essas instituições mais tradicionais, e eu volto aqui a mencionar o ambiente do sistema de justiça, que eu acho que é ali onde existe o racismo que está bastante cristalizado. Onde é necessário ter mudanças profundas para que a igualdade racial no país comece a acontecer. Ana, eu repercuti com o Paulo futebol, porque nós, os homens, a maioria gosta, mas no seu caso eu queria falar dos programas de humor, insistir nos programas de humor, e também no carnaval, onde o corpo da mulher negra é explorado de uma maneira inadequada. Primeiro eu quero saber se você concorda com isso, mas isso é generalizado, né? Ou seja, determinada criatura humana, negra, no carnaval ela recebe uma atenção especial até pelo seu corpo. Como é que você vê isso e a quebra desse o que é necessário para que os próprios negros, a mulher negra, tenha consciência desse processo e comece a exigir ações afirmativas, políticas públicas, enfim? Joel, de fato, tanto essa perspectiva, né, dos programas de humor, do humor em si, e também me permito fazer um comentário em relação aos jogadores de futebol, nós temos esse contexto de
do imaginário, né, cultural e social brasileiro, que tem essa estrutura racializada, né, que naturalizou esse racismo, né, e aí usando o conceito do professor Adilson Moreira, né, que é o racismo recreativo, de trazer para o tom do humor e da brincadeira ofensas, né, ofensas raciais, ofensas racistas. Tem havido a reação de alguns jogadores, né? A gente assistiu nesse último campeonato um jogador do Internacional, negro, que se disse que foi ofendido e levou as devidas consequências, registrou a ocorrido e tal. Mas é uma minoria ainda, né? Sim, como o Paulo colocou, nós temos um letramento racial maior, nós temos digamos assim, uma evolução social de entender que há termos e situações que não são mais aceitáveis, e há essa mobilização social, ainda que também haja, né, um contragolpe, digamos assim, das pessoas que ainda conseguem indicar, né, que não existe racismo no Brasil e que é mimimi e tudo mais, mas nós temos, ainda que não seja uma maioria, nós temos esse movimento, né, em relação a se colocar... Ou seja, você ainda tem uma visão otimista do que está acontecendo, que as coisas estão mudando, não de como você desejava, mas estão acontecendo. Eu, infelizmente, tenho mais 3 minutos para fechar o programa. A gente bateu um papão e eu me alonguei nos blocos anteriores, mas agora eu preciso fechar o programa. Eu queria um destaque final seu. E assim, Paulo, uma frase, Paulo, o que mais você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa de hoje? Eu acho que existe uma dimensão que a gente precisa explorar bastante, que é a dimensão de quando as identidades se cruzam, né? Como, por exemplo, quando homens negros sofrem mais violência por parte da polícia e quando mulheres negras, por exemplo, ganham, têm suas possibilidades de reconhecimento limitadas por conta da sua dupla discriminação como mulher e como negra. Ou então quando pessoas do Nordeste e negras vêm para o Sudeste e acabam sendo duplamente, às vezes triplamente discriminados. Acho que existem... Ou seja, a discriminação do homem e mulher negra na nossa sociedade. Franklin, rapidinho, 10 segundos para você. 10 segundos, Joel. O racismo estruturou a sociedade brasileira. Pense e reflita sobre isso. O seu destaque final, Ana, o que mais você gostaria de deixar registrado no nosso programa? Eu não falei perguntei para você da exploração da mulher negra, mas não houve tempo de você responder. Se você quer, numa frase contundente, deixar isso. E nós, claro, faremos um próximo programa com vocês para a gente explorar outros aspectos da vida do negro na sociedade brasileira. Claro, Joel, como o Paulo colocou, de fato, a gente precisa olhar com mais detalhe essa perspectiva, né, da interseccionalidade que passa em relação à mulher negra, né, nesse caso específico que me foi destinada o questionamento, de que há aí a perspectiva racial e de gênero e há muitos desafios em relação a isso. O Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença da advogada Ana Ribeiro e do pesquisador Paulo César Ramos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.